gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E dando início, então, teremos uma palavra de oração falando com o Pai Criador. Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, humildemente e em nome de Teu Santo Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, nós nos colocamos em Tua presença agora, ó Pai, agradecendo ao Senhor por mais um dia de vida, pelas bênçãos, pela paz, pela saúde que Tens nos concedido, e também agradecemos por esta oportunidade de estarmos agora reunidos, ainda que desta forma virtual, mas todos no Espírito Santo, unidos ao redor da palavra, e eu peço que o Senhor abençoe a cada um de nós, ajuda cada um agora, tanto quem vai pregar, quem vai falar, como quem vai ouvir, que possa todos estarem abençoados com a unção, com a inspiração divina, ó Pai. E nós agradecemos por todas estas bênçãos e por esta oportunidade mais que o Senhor tem nos concedido. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bom, irmãos. A escritura que vamos ler está em Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, nós começaremos do versículo 1 e chegaremos até o versículo 10, permitindo o Senhor. E depois que nós cantarmos, aí nós também leremos a Bíblia e, se Ele disser que sim, nós então daremos continuidade ao estudo da mensagem à maneira de um verdadeiro profeta, não é? Então agora vamos cantar, vamos adorar ao Senhor com os nossos louvores, que eles saiam da alma com alegria, com entusiasmo, com desejo de adorar ao Senhor, porque Ele é digno de toda adoração, de todo louvor, não é? Cantemos então agora, para a glória dEle. O Senhor na beleza da santidade, da glória e poder. Vinde, prostrai-vos à sua grandeza. Ele é o princípio e sempre há de ser. Vinde a seus pés, Ele é caridade.
grande e piedoso, tardio em furor. Vinde adorá-lo por sua bondade, pela grandeza do seu santo amor. Ele criou o universo e a terra, vinde adorai-o com fé e oração. Límpida fonte de bênçãos sincera, fonte de graça e de redenção. O Deus eterno reina no monte de Sião. Chegai-vos ante o trono seu em santa adoração. Trazei humildemente o vosso coração ao Deus eterno e Rei dos reis, Senhor da redenção. O Deus eterno reina no monte de Sião. Os astros na amplidão sem fim sustenta com a mão. A Ele seja a honra, a glória e o poder. Acendam os louvores mil ao mais sublime ser. O Deus eterno reina no monte de Sião. Entrai no santo templo seu, buscai o seu perdão. Buscando sua face, a paz encontrareis e reine para sempre, enfim, o eterno Rei dos reis. Anjos e homens, dai a Deus louvores, pois sua graça dá aos pecadores. Ó firmamento, céus e mar e terra, sim, dai louvor a Deus. Vós, ó remidos, dai louvor a Cristo, tal sacrifício, ó, jamais foi visto. A sua morte, seu amor revela, sim, adorai Jesus. Quão
insondável é o amor divino. O Santo Espírito ilumina o mundo. É tão sublime, luz ao peregrino, luz que ao céu conduz. Amém. Graças a Deus. Que Deus aceite os nossos cânticos, a nossa adoração, não é? Que Ele seja sempre louvado pelos seus filhos. Agora vamos aqui então à leitura da palavra de Deus, conforme anunciado, Colossenses 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Amém. Que também o Senhor nosso Deus acrescente as suas bênçãos a essa leitura, não é? E, assim, em suma, de um modo geral assim, né? Nós vemos o conselho do grande apóstolo Paulo, aconselhando. Esse conselho não foi naturalmente só para a igreja de Colossos, mas é para todo crente que crê nas Escrituras, que crê na Bíblia, não é? Então, em uma porção da mensagem que nós estamos lendo, o profeta disse que Deus nos deu a morte, não é? E eu penso que a pessoa que contrariou isso, que refutou isso, quando o profeta Irmão Brana disse, talvez ele não tenha entendido a maneira que o profeta disse que Deus nos tinha dado a morte. Então ele disse, ele nos deu a alegria, ele nos deu a salvação, ele nos deu a saúde, ele nos deu a paz. E aí ele disse, e ele nos deu a morte. Aí a pessoa discordou do Irmão Brana, não é? Talvez a gente não pode fazer inferências, né? Não sei se o profeta de Deus quis fazer aquilo de uma forma proposital ou não, não é? Se ele deu alegria, deu salvação, deu saúde e deu a morte. Então, mas a morte foi dada para nós, não é no aspecto de que nós tenhamos que ser prejudicados por ela, não é nesse aspecto. Ele disse assim, ele estava dizendo ali que Deus nos entregou o domínio sobre a morte. Ele estava dizendo isto. Deus nos entregou o controle sobre a morte. Aí depois, lendo mais um pouquinho, você vai se lembrar que ele disse assim, e que nós já temos vencido a morte espiritual, que você não morre mais espiritualmente, porque você já aceitou a Cristo na vida como Salvador
e você tem vida eterna porque você creu nele, mas ainda você pode morrer fisicamente. Né? Então ele disse, mas você está do lado de cá do Jordão e você já tem o controle da morte espiritual. Mas quando você passar o Jordão e que você voltar, ele fez a comparação de Elias e Eliseu, né? Quando você passar o Jordão e você voltar, então você tem o controle físico da morte, né? Então aqui nesse caso, São Paulo está dizendo, portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Esse ressuscitar aqui é a ressurreição espiritual, não é? Mas como nós já estamos vivendo em uma outra vida, que não é mais aquela vida pecaminosa do velho homem, da velha natureza, já nasceu de novo, já ressuscitou com Cristo, então agora ele disse, então agora buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, porque você já ressuscitou com ele, e ele está sentado lá em cima, não é? Então é para nós buscarmos as coisas que são de cima. Aí ele diz assim, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Então, uma hora dessas, ele vai se manifestar, ele vai voltar. Com certeza, todo crente está esperando a volta do Senhor Jesus Cristo e ele vai voltar. E quando ele se manifestar, então ele trará consigo os mortos das sepulturas. Né? Então, por isso que ele diz aqui, vós vos manifestareis com ele. Aí ele continua aqui no 5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele menciona aqui alguns qualificativos, né? A prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também noutro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, aí vem, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, aí vem o 9. Eu queria frisar o 9 aqui, olha isto aqui, não mintais uns aos outros. Outro dia, eu estava dizendo lá na nossa igreja, onde nós congregamos, né, que tem duas pessoas. Eu disse pessoas, porque não tem outro jeito de dizer, não é? Existem duas pessoas a quem eu devo fidelidade e não posso mentir, não é? A primeira é o Senhor Jesus Cristo, que é extremamente nosso Senhor. Como é que eu podia usar aqui a expressão, né? Eu devo fidelidade extrema a Ele, não posso mentir para Ele, porque nem conseguiria, não é? Que ele conhece as intenções dos nossos corações. Aí eu disse, e a segunda pessoa é a igreja aonde eu prego, não é? Porque se eu não falasse a verdade para a igreja acredita no que o pastor prega. Ela deposita o destino da sua alma na mão daquele homem, que é um pastor, porque ela acredita que o que ele fala é verdadeiro, não é? Agora, você já pensou se um pastor não fala a verdade para a sua igreja? São as duas pessoas que mais merecem a sua veracidade, falando entre pastor, né, e igreja. Quer dizer, o Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar e a igreja, porque a igreja que dá o arroz e o feijão e a roupa que o pastor veste, né? E ela, acima disso, não é só por isso, mas ela acredita que aquele homem é verdadeiro, que aquele homem fala a verdade. Então, a última coisa que podia se fazer
para a igreja é mentir para ela, não é? E eu disse isso lá na igreja, então aqui ele disse, não mintais uns aos outros. Agora, se você me perguntar assim, e para os outros que não são da igreja, você pode mentir? É claro que não, né? Porque a Bíblia diz que o mentiroso e o pai da mentira é o diabo. Você não é mentiroso, você é cristão. Então você não mente para ninguém, mas principalmente nesses dois casos mencionados, né? Então, só para fechar aqui, não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém, né? Então vamos parar aqui, e nós vamos então para a mensagem que nós estamos estudando, né? Que é a maneira de um verdadeiro profeta, conforme nós já dissemos. E aqui no parágrafo 69, ele começa assim. Não vamos perder nada porque já a própria palavra já diz, perdeu. Você perdeu, né? Não vamos perder, né? Porém, ele está falando do profeta Amós, né? Porém, aqueles olhos ungidos de Deus, daquele profeta, não se amiudaram por causa da fascinação, como alguns turistas, mas sobre a corrupção moral pelas pessoas que foram chamadas a serem abençoadas de Deus. Seus olhos não olharam no deslumbramento. Eles não estreitaram por causa do deslumbramento, foi por causa da indecência e da corrupção de um povo que tinha sido chamado para ser o escolhido de Deus e agindo numa maneira tal como aquela. Não é de se admirar que ele dissesse, bramiu o leão, quem não temerá? Deus falou, e quem se manterá sem profetizar? Ele viu a corrupção, a decadência, aquilo era para o que ele estava olhando. Foi quando ele viu tudo aquilo, isso não o atraiu. Isso o atingiu em sua alma. Por quê? Ele era um profeta. Ele sabia o que Deus tinha prometido abençoar. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ele sabia o que Deus tinha prometido abençoar e que bênção era e como o povo age com a bênção. E o diabo tinha pervertido em seus dias do que era uma bênção realmente, para uma decadência moral. Uma bênção para agradar os olhos e apetite de um povo não convertido, através da vontade e caminho de Deus e a maneira de vida de Deus. Quão típico isto é hoje. Como pregadores, podem se colocar no púlpito e olharem sobre o pecado e corrupção deste mundo e verem as pessoas fazendo e agindo da maneira que fazem, e então as abençoa apenas por serem elas um membro de suas igrejas ou uma denominação. Isso é mais do que minha alma pode compreender. Aqui está dizendo o irmão Brana, é mais do que minha alma pode compreender quando Deus fala, profetiza. Se o Espírito de Deus tocar um real profeta de Deus, ele clamará com a palavra. Eu não quero ser crítico, mas quem pode calar?
Quem pode se colocar e olhar sobre tal coisa e professar ser um servo de Cristo e não proclamá-lo? Não me importa o que a denominação diria ou o que alguma igreja dissesse. Esta é a razão pela qual eu não pertenço a elas. A primeira coisa, eles te chutariam para fora. Mas a palavra de Deus vem primeiro. Se você for um mensageiro, você tem alguma coisa a dizer. E se você disser qualquer coisa contrária a esta palavra, você não é um mensageiro de Deus. Você é um mensageiro do pacto de alguma denominação ou alguma teoria. Mas um mensageiro de Deus tem a palavra de Deus. E nosso amigo, esta manhã, enquanto olhamos nele, ele tinha a palavra de Deus porque ele era um verdadeiro profeta do Senhor. Aleluia. Ora, eles achavam que tinha a interpretação para isto. E pensaram, ora, certamente, olhem o que estamos fazendo. Ora, a coisa é, nós o temos lá no topo do monte, olhando para baixo, pela cidade, sacudindo sua cabeça e olhando seus olhos, estreitando, tomando sua manga e limpando o suor de sua face, e poeira, sol quente brilhando abaixo, sobre a cabeça careca, sua barba comprida, esfregando-a com suas mãos, ele não viu fascinação, ele viu pecado. Isso não o agradou, isso o afligiu. Por que não diria ele, eu, um israelita, olhe como meu país está prosperando? Quer dizer, por que ele não disse isso a Amós, né? Eu sou um israelita como eles. Olha como está prosperando o meu país, né? Como poderia ele dizer aquilo quando ele era um verdadeiro profeta de Deus? Conhecendo os resultados e o que estava indo se tornar de uma coisa tal como aquela. Vamos colocá-lo sobre o monte hoje e deixe o olhar para baixo. Deixe o olhar em Jeffersonville, para o povo que chama a si mesmo cristão. Deixe o olhar em qualquer parte da América. Há um povo que chama a si mesmo cristão. Seus olhos ungidos de Deus amiudaram novamente, suas mãos torceriam em sua barba. Por quê? Ele não vê a fascinação e prosperidade que o mundo vê. Ele vê o afastar de Deus. Ele vê a decadência moral do povo. Ele vê a apostasia da nação. Ele vê a depravação da igreja. Como poderia fazer qualquer coisa, exceto amiudar seus olhos o suficiente para penetrar nisso, de modo que pudesse despedaçá-lo? E se algum bispo o tivesse encontrado lá em cima e dito, agora, é você um profeta do Senhor? Ora, nós lhe diremos o que você pode dizer e o que você não pode. Vocês acham que ele teria ouvido? E se ele tivesse dito, venha unir-se à nossa organização agora e nós o ajudaremos em sua campanha, vocês acham que ele teria ouvido? Não.
Eu não poderia imaginar isso de um homem igual àquele. Não, ele era enviado de Deus, ele não tinha que ter suas cooperações, ele tinha a palavra de Deus, a unção de Deus, tempo apontado por Deus, e ele estava vindo no assim diz o Senhor. E esse é o verdadeiro profeta. Esse é o caminho que ele trilha. Ele não viaja com nada exceto o assim diz o Senhor. Esta fascinante cidade de Samaria, estilo próprio, Israel, altamente formado, esses pregadores bem educados e sacerdotes receberiam esta simples pessoa desconhecida. Ele não era tão conhecido assim, não era um doutor de seminário, um teólogo, não era nada disso. Então, quer dizer, o profeta, você acha que eles receberiam ele? Não é? Provavelmente sua gramática era muito pobre. Vindo de uma família pobre, no deserto, saiu de casa, chamado por Deus, foi ao deserto para estudar Deus e sua palavra e tornar um profeta. O Senhor o fez nascer daquela maneira. Profetas nascem, um mensageiro para a era. Quem Deus por presciência conhece a era e tem seu agente lá para apontar o pecado. Poderia aquela cidade fascinante recebê-lo? Vocês acham que aquelas mulheres prestariam alguma atenção para o que ele disse? Vocês acham que aqueles sacerdotes o teriam ouvido? Ora, não, Senhor. Ele não tinha nenhuma recomendação com ele de qualquer organização, quer dizer, ele não tinha uma credencial, não é? Uma carta de apresentação, pelo menos, não é? Ele não podia dizer, os fariseus me enviaram. Ele não podia dizer porque ele não era mesmo enviado dos fariseus, não é? Nem podia dizer que os saduceus o enviaram. Ele não carregava quaisquer credenciais, ele não tinha nenhum cartão de membro de qualquer grupo de pessoas, ele não tinha nenhum precursor para estabelecer sua campanha, alguém que fosse na frente para organizar, né, a campanha. Lá não tinha estado todos os fariseus que tinham tido uma reunião de associação e um café da manhã ministerial e reuniram tudo para estabelecer sua campanha e sabendo que ele estava vindo e ele era desconhecido para eles, ele não tinha nenhum cartão de membro, ele não tinha nenhuma credencial, ele não tinha nenhuma recomendação de homem. No entanto, ele tinha o assim diz o Senhor. Amém, né? Glória a Deus. Ele tinha o assim diz o Senhor. Essa é a maneira do verdadeiro profeta. Ele tinha o assim diz o Senhor. Se ele tinha o assim diz o Senhor, isto é muito diferente de nossos esquemas de homens manufaturados aqui. Aquilo era tudo que ele precisava. Se ele vem dessa maneira, ele vem em nome de uma igreja. Se ele vem dessa maneira, ele vem em nome do Senhor. Quer dizer, de uma maneira ou de outra, né? Assim, um verdadeiro profeta sempre vem à maneira do nome do Senhor. Sempre ele vem no nome do Senhor. Ora, ele não podia apresentar cartão de membro, porém ele tinha a palavra de Deus. E aquilo foi o porquê Deus o enviou ao povo. Agora,
o povo tinha formado para si mesmo organizações, eles tinham diferentes grupos sectários, e aquilo era o que o povo tinha formado, porém Amós não tinha aquilo. Ele apenas tinha o assim diz o Senhor, isto é o que ele tinha. Eu imaginaria aqueles sacerdotes de manhã, no sábado de manhã, tinha uma oração e assim por diante, e pequenos cultos dedicacionais, e voltaram e falaram poucas coisas sobre o notável Moisés, que um dia viveu, e uma notável, alguém mais que algum dia viveu, mas, aqueles dias passaram. Agora vocês, gente, conhecem nosso novo presidente, nosso novo governo e nosso tudo que temos, e falavam sobre algumas coisas iguais àquelas e iam para casa. Quer dizer, ele está dizendo aqui que eles estavam, quando Deus mandou Amós com o assim diz o Senhor para Israel, eles estavam nessa condição. Os sacerdotes não tinham mais o que pregar para o povo, né? Não tinham mais o assim diz o Senhor. Então, lia alguma coisinha lá de Moisés, e quem sabe alguma coisinha de Elias, ou ele não citou Elias aqui, mas ele diz de algum outro notável, né? E depois falar, bom, e agora? O que vocês acham? Quem é que vai ganhar as eleições? Quem é que vai ser eleito, né? Conversava mais um pouco sobre isso, sobre alguns assuntos sociais, e pronto, vamos encerrar então a nossa reunião e vamos para casa. Os sacerdotes estavam vazios, eles não tinham mais nada para pregar lá, né? Então, mais 84 aqui. Mas aqui vem um homem, não importando com aquilo, ele vem com o assim diz o Senhor, vem? Era a maneira do profeta, nenhuma cooperação, conhecia o que o estava defrontando, sabia que tudo estaria contra ele, sabia que eles o rejeitariam, eles o desprezariam, mas ele estava vindo no nome do Senhor. Jesus sabia que o Calvário o estava encarando, porém ele tinha um nome, ele vinha em nome do Senhor, aqui ele está falando do Senhor Jesus Cristo. Ele sabia que o Calvário o estava encarando. Olha o que está esperando você lá. É a morte, é a cruz, não é? Você vai ficar sozinho lá na cruz, pendurado. Todos os seus amigos vão ir embora. Era assim que Jesus estava encarando a situação, não é? Porém, ele vinha em nome do Senhor. Vem. Aquela é a maneira do verdadeiro profeta. Ele tinha a palavra do Senhor para a nação. Porém, a verdadeira palavra do Senhor era estranha para aquelas pessoas, embora eles pensassem que a tinham. Eu espero que isso desça profundo. O profeta está dizendo aqui entre parênteses. Eu espero que isso desça profundo. Eles achavam que eram tão pios e religiosos que a real palavra de Deus era uma coisa estranha para eles. Agora, quando nós lemos essas coisas assim, seja na Bíblia ou seja na mensagem do mensageiro, do profeta de Deus, nós não temos que ficar tentando aplicar isso nas outras pessoas. Nós temos que aplicar isto em nós, né? Em nós, para ver se nós estamos nos enquadrando nesse tipo de situação ou não, não é? Não é pregar para o outro, pregamos para nós mesmos. Então, e essa é a maneira que isso é hoje. A verdadeira palavra de Deus manifestada
é uma coisa estranha para muitas pessoas pentecostais. A real interpretação da palavra e os votos sinceros e maldições, as verdadeiras bênçãos de Deus, são uma coisa estranha para muitas pessoas que chamam a si mesmas santas, membros de igreja, cristãos. Esta é uma coisa estranha para eles. Jamais ouviram de uma coisa tal. E, no entanto, suas organizações crescem e prosperam, tornando-se maiores e maiores e membros o tempo todo e mais organizações acrescentadas todo ano. Eles achavam que qualquer que viesse a eles tinha que vir daqueles grupos sectários. Certamente, eles não o receberiam, nem fariam eles isto hoje. Eles tinham há muito esquecido de Deus. Era capaz de... deixa eu voltar aqui. Eles tinham há muito esquecido aqui que Deus era capaz de dessas pedras levantar verdadeiros profetas de Deus. Deus é capaz do lenhador do mato, ele é capaz de suscitar destas pedras homens que se posicionarão por sua palavra e profetizarão em seu nome a verdade, colocando o machado à raiz da árvore e deixando as aparas caírem. Não me importa se você conseguiu cooperação ou nenhuma cooperação, mas esta é a maneira do verdadeiro profeta. Você sabe que um profeta, um pregador, no inglês, é um profeta, né? Todo que está pregando está profetizando. Lendo a palavra, naturalmente, e profetizando, né? Algumas pessoas acham que ele conseguiu isso fácil. Eles, não sabendo do que estão falando, ele foi trazido para a cidade por uma carruagem colocada sobre bons cavalos, encouraçados, ornados, e os sumos sacerdotes colocados lá com enormes coisas altas sobre suas cabeças, aquelas tipo de coroas, né? Enormes coisas altas sobre suas cabeças, curvando-se para ele. O ilustre doutor fulano está vindo. Aquilo teria sido algum arranjo organizacional. Se tivesse sido assim, né? Teria sido algum arranjo organizacional. E como o rei de todos eles veio, ele veio para um estábulo. O rei de todos eles, israelitas, e de todos nós, cristãos, não é? Ele veio num estábulo, num curral de vacas. Jamais veio em pompas e glórias, e glória, mas ele veio na humildade de um bebê nascido num curral. E Amós não veio a palavra do Senhor, pois ele era a palavra do Senhor. Qualquer palavra de Deus, isso não é a pessoa, isto é Deus. Então, essa palavra que nós estamos ouvindo aqui agora não é a pessoa, isto é Deus, não é? Jesus disse: não sou eu quem faz as obras. Eles disseram: tu és um homem, fazendo-se a si mesmo Deus. Ele disse: então, se eu não faço as obras de Deus, não creiam em mim. Mas se as obras falam por si mesmas, creiam nas obras, se não quiserem crer em mim. Amós
era a palavra de Deus caminhando pela estrada. Ele andava rusticamente, não nas modas do mundo. Ele veio na força do Espírito. Esta é a forma que a palavra de Deus vem, não em credo organizacional, não em alguma coisa efeminada no púlpito, mas ele vem no poder do Espírito para manifestar Deus para a nação e para o povo. Ela tem uma diferença. Quão diferente? Agora, isso tem realizado, esqueceram há muito tempo atrás que Deus é capaz de suscitar das pedras verdadeiros profetas. Eles não tinham suas organizações, não tinham que levantar um verdadeiro profeta, pois eles talvez não pudessem fazer isso, pois se isso fosse, seria um profeta organizacional. Quer dizer, eles não podiam fazer porque eles levantariam um filho da organização, não é? Um profeta organizacional. Mas Deus suscita, Deus toma o que Ele quer. Ele normalmente não toma nada, geralmente, para fazer sua obra, mostra que isso é Deus. Se um homem fica todo envaidecido e pensa que ele é alguma coisa, então Deus não pode usá-lo, porque há muito dele mesmo, há muito de si mesmo, do homem, né? Isso é o que acontece com a igreja cristã hoje. Ele quer dizer assim, com o mundo chamado cristão, né? Ele não está se referindo a uma igreja, ele está se referindo ao mundo chamado cristão. Isso acontece com a igreja cristã hoje. Eles pensam que eles sabem alguma coisa. A Bíblia diz que quando um homem pensa que sabe alguma coisa, ele nada sabe do que ele devia saber. O problema hoje, nós temos muito ego, muita hipocrisia, muita formação, muita religião e nada sabem sobre a salvação da palavra de Deus. Essa é a parte lamentável disto. Dá para ir mais um pouquinho? Sim, eles se esqueceram que Deus era capaz de dessas pedras suscitar filhos a Abraão, ou levantar verdadeiros profetas da palavra. Eles não têm que vir de alguma certa escola. Deus lhes dá suas escolaridades. Eles não têm que ter 4 títulos de universidade, eles não têm que ter seus bacharelados de arte e seus títulos de doutorado e assim por diante. Eles não têm que ter aquilo. Deus toma qualquer coisa que Ele queira e coloca sua palavra nisto. Como é que Ele faz isto? Ele o manifesta e o prova. Aleluia. Eles não podiam dizer de qual seminário Jesus veio. Ele não teve nenhum. De qual escola ele vem? Ele não teve nenhuma. Bem, o que foi que ele teve? Ele tinha Deus e ele era a palavra. Eles não podiam apontar alguma escola no passado e Deus jamais levantou um homem saindo de escola, de seminário, essas coisas assim, né? Vá pela história e descubra onde ele já o fez. Ele não faz. Ele toma alguma coisa de algum lugar, mas que nada tenha
nenhuma esperança por ela, e então ele traz aquilo e coloca a sua palavra nele e manifesta a si mesmo. Aquilo foi o que ele estava fazendo aqui em Amós. Correto. Aleluia. Dá para ler mais um parágrafo. Ora, a palavra de Amós era vindicada por Deus no dia, em seus próprios dias. Deus vindicou a palavra de Amós para ser o que ele era. Tinha a palavra do Senhor, e se ele viesse a nós agora mesmo, vocês acham que nossa nação e nosso povo receberia um homem igual aquele? Vocês acham que ele vai começando a citar aqui algumas correntes, né? Receberiam Amós, e os outros também receberiam, e os outros receberiam, e ele vai citando assim, né? E esse mais aquele. Não, Senhor, eles certamente não. Vamos por um momento transportá-lo e trazê-lo aqui por um minuto e observar se eles o fariam ou não. Vejamos apenas se ele seria recebido, se as nossas igrejas o receberiam hoje ou não. A primeira coisa que ele faria era discordaria com toda a organização, por serem contrárias à palavra. Sim, senhor. Ele condenaria toda a nossa organização, correto. Toda doutrina, todo credo, toda denominação, ele condenaria a coisa toda. Eu apenas imagino, eu posso ver alguns dos nossos compatriotas aqui, religiosos, né, dizendo, ora, glória a Deus, nós não teríamos aquele homem em nossa cidade. Pronto, vamos parar aqui no parágrafo 99. Quer dizer, se Amós viesse hoje, as nossas igrejas, os nossos crentes não o teriam em seu meio, ou em nosso meio, não é? Que Deus nos ajude, então, que nós nos convertamos hoje mais um pouco do que éramos convertidos ontem, não é? Que Deus tenha misericórdia de nós, que o nosso coração não fique enrijecido, que a nossa cerviz não fique endurecida, não é? E aí nós possamos receber os conselhos de Deus. Agora nós vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez agradecemos ao Senhor por esta oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui neste culto, pedindo a misericórdia, a bênção do Senhor em favor de nós todos que estamos ouvindo esta palavra, Senhor. Não é para os outros somente, é para nós, né? Então que nós possamos estar atentos, deixar o Espírito Santo trabalhar em nós, nas nossas vidas, amolecer as nossas cervizes que estão endurecidas, ó Pai. E eu peço agora, Senhor, em favor dos enfermos, em favor de todos aqueles que estão necessitados, aqueles que estão internados com Covid-19 ali, muitas vezes precisando de respiração mecânica. Senhor Deus, olha, Pai, pela misericórdia que o Senhor tem. A palavra do Senhor diz que as tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Olha, Senhor Deus, para as famílias que estão entristecidas, que estão abaladas com a doença, com os males, famílias que já perderam também seus entes queridos. Ó Deus, tenha misericórdia, ajuda cada um, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu peço essas bênçãos ao Senhor e eu te agradeço humildemente, porque nós cremos na misericórdia, nós cremos na graça. Senhor, nós não temos nenhum inimigo por quem nós não possamos orar, nós não temos nenhum desafeto, como dizem, por quem nós não possamos
possamos pedir a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, e o Senhor conhece nossos corações, o Senhor conhece o coração dos teus filhos, ó Pai. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao final da programação de hoje, deste culto. Esperamos que o Espírito Santo possa falar no profundo das nossas almas, não é? Essas programações virtuais são publicadas todas as terças-feiras e aos sábados, no horário das 18h45 aqui pelo canal, não é? E também não esqueça de, clicar no gostei, né? No símbolo de joia, e também inscrever no canal e ativar o sininho para você receber as notificações quando os vídeos são publicados, né? Também os nossos cultos presenciais, que acontecem na cidade de Campinas, no Parque Shalom. Aí embaixo na descrição está o endereço e os dias e horários dos cultos. E também na cidade de Santa Bárbara do Oeste, no Jardim Europa, nós temos também ali os nossos cultos presenciais, e aí na descrição também estão os dias e horários dos nossos cultos, né? E também tem o WhatsApp aí, se você precisar entrar em contato conosco. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, fiquem com Deus, que a bênção do Senhor recaia sobre todos nesta hora, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.